Eu reconheço o barulho da chuva. Saudações, vigia das pessoas. Está muito chuvoso aqui na cidade, por isso eu estou aqui embaixo de uma proteção. Aqui não vai chover e o vídeo poderá ser produzido. Canal Vigia das Pessoas. Hoje nós tivemos que fazer uma mudança na programação. Eu não fiz a minha caminhada diária. Acordei mais cedo, mais tarde. Fiz as minhas meditações no horário costumeiro. E saí um pouco mais tarde de casa por causa da chuva. Você está ouvindo o barulho. Essa é a chuvinha, uma chuvinha bem marota que cai nessa manhã. Hoje, 27 de maio, ano 24, terceiro milênio. Nós estamos vendo o mais messiânico dos profetas. O que eu quero dizer com isso? Foi o profeta, todos falaram, mas foi o profeta que mais falou de Jesus, do aparecimento dele, como ele agiria, o que aconteceria. Então nós estamos no comecinho. Aproveitar que estou no comecinho, eu já vou fazer um meia-culpa. Eu falei aqui já por uma ou duas vezes que a capital da Assíria era Nínive. Apesar de ter ouvido já aquele general Naamã dizendo que Damasco era a capital da Síria. E hoje, lendo de novo, ouvindo na voz do Cid Moreira, Isaías fala: Damasco, a capital da Assíria. Então eu cometi um equívoco. Por favor, desconsidere isso. O erro histórico, ele não é complicado, mas não é muito complicado. Porque a Nínive, eu acredito que seja a mesma Nínive que era a grande capital na época que Sodoma e Gomorra foram destruídas. Você lembra? Sodoma e Gomorra foram destruídas e o profeta diz para o povo de Samaria e Judá: vocês só não estão em condição igual a Sodoma e Samaria, Sodoma e Gomorra, porque eu, o Senhor, vigia das pessoas, destruí completamente Sodoma e Gomorra. Só a fumaça, só o fumo da sua destruição existe hoje. Só a lembrança. Vocês são diferentes, não nos pecados, porque os pecados que vocês cometeram são os mesmos que Sodoma e Gomorra cometeu. Prostituição masculina, prostituição feminina. E aí ele fala que tem nojo disso. Interessante que essa prostituição, ela não é necessariamente a prostituição humana, onde um homem e uma mulher se envolvem e traz flagelo para o casal e para seus possíveis parceiros, em caso de estiverem ligados a casamento com alguma outra pessoa. Mulher no caso do homem, homem no caso da mulher. Não é dessa prostituição que Isaías vem falando. Então coloque isso na sua cabeça.
Quando a Bíblia fala da mulher, está falando da igreja. Sempre que você ver o assunto mulher na Bíblia, então existem duas conotações. A primeira é a literal e a outra é a profética. Então eu estou notando aqui que o profeta Isaías está falando profeticamente em prostituição. O que seria isso? É fácil. Se eu descobrir, e já falei sobre isso, que mulher em profecia quer dizer igreja, na época não tinha a igreja, era o povo de Deus, então prostituição é o abandono desse Deus por essa igreja, por esse povo de Deus, para ir atrás de outros deuses. Isso é prostituição, entendeu? A prostituição, ela é terrível, claro. Traz mazelas aos familiares dos envolvidos. Mas a prostituição de que fala o profeta é mais grave ainda. É a prostituição espiritual, porque provoca o desligamento de Deus com o seu povo. Fica, ó, desligado. E Deus fala pelo profeta muitas vezes: você vai ver só o que eu vou fazer com você. As uvas não vão produzir, a chuva não cairá. Graças a Deus, Ele está nos abençoando com a chuva. Obrigado, Senhor. Apesar do nosso pecado, o Senhor tem misericórdia. Mas Deus, ao mesmo tempo que Ele fala que vai fazer coisas, o seu amor incomensurável fala mais alto, e Ele sempre dá um jeito de salvar o seu povo. E qual é o jeito que Ele está dando aqui em Isaías? Ele está anunciando, além da derrocada de Jerusalém, além do exílio que será na Assíria para o povo do norte e em Babilônia para o povo do sul, além disso, como castigo para o povo, Ele está oferecendo uma saída. E essa saída o profeta chama de Messias, Emanuel, Deus conosco. Esse Deus amoroso ainda não abandonou esse povo rebelde. Ele morou com eles no deserto, no tabernáculo, tenda, e Ele quer morar conosco hoje, num tabernáculo humano, porque o nosso corpo é o tabernáculo de Deus. Ele fala: eu quero habitar aí. Como? Na pessoa do Espírito Santo, o outro Consolador, porque Isaías promete um Consolador, e Jesus, o Consolador vindo por Isaías, promete outro Consolador como ele. E esse viveria não no templo feito por mãos humanas, mas no próprio templo humano, o corpo de Deus. Hoje, quando você pratica prostituição, você está profanando o corpo de Deus. Isso já é um delito grave, passível de morte. Mas a prostituição que assusta a Deus nem é essa. É a prostituição que você pratica com Ele, colocando no altar do seu coração deuses estranhos, deuses afiliados ao dragão peçonhento de Apocalipse 12. Sim, por isso é importante que coloquemos nossas barbas de molho, porque há uma mensagem de esperança, precisamos nos agarrar a ela, mas também existe uma advertência de destruição que virá certamente.
Veio para o povo de Israel, veio para os povos que assolaram Israel. Veja, Nínive, Babilônia, Egito, e virá sobre nós também. Hoje o Israel, quem é Israel? É aquele estado que está lá brigando com os terroristas? Não. Aquela é uma nação como todas as outras nações do mundo. O Israel hoje é o povo de Deus na terra, congregado e irmanados num só voto de fidelidade a Deus, o voto cristão. Eu amo a Jesus Cristo como meu Senhor. Eu amo a sua palavra como a palavra do próprio Deus. Eu amo meus irmãos como membros dessa grande família celestial. Abramos o texto bíblico e descobramos hoje o que ele tem a nos dizer, pelo profeta Isaías. Ontem eu já falei do capítulo 2, hoje do capítulo 1, hoje vamos tentar comentar alguma coisa do capítulo 2. Você está ouvindo a chuva? Aumentou! Graças a Deus! Temos aqui uma cobertura que nos protege. Eu estou aqui na frente de uma grande instituição educacional. E eles foram bondosos. Eles fizeram a entrada coberta. E essa cobertura, ela estende 4 metros além dos muros da escola. Por que eles fizeram isso? Porque alguns pais mandam seus filhos para a escola antes do horário da abertura do portão. Então, já pensando nisso, eles colocaram esse avanço no telhado. E aí, se aparecer um pai ou uma criança que chegou muito cedo e está chovendo, o portão não vai se abrir, mas ela ficará protegida aqui sobre essa bela cobertura. Então é isso. Tem outros alunos que vêm com perua, não é? Às vezes as peruas chegam muito cedo. Então, pelo menos chuva eles não terão. Você está ouvindo aí que barulhinho gostoso da chuva? Eu estava comentando com minha família, com alguns amigos, que esse ano não houve chuvas como deveria aqui no nosso estado. Nós estamos aqui em São Paulo e eu notei, eu notei que as chuvas elas aconteceram de maneira bem regrada. Mas graças a Deus, maio ainda não acabou e as chuvas de maio chegaram. Aquelas chuvas de maio foram... Esqueci. Aquelas chuvas de maio foram causadoras da minha dor. Desculpa, eu sei que é uma música inapropriada para o tema, mas tem coisa do passado que fica na cabeça da gente. Chuvas de maio. Capítulo 2. Então nós estamos tendo a chuva de maio. Capítulo 2 está meio escuro porque a municipalidade não colocou uma luz aqui para fora. Ela achou que a gente precisa só de cobertura, mas a luz vai vir do céu, porque o teto é de vidro, um vidro colorido, ou algo parecido com vidro, talvez seja acrílico, só que não tem luz. Então eu estou usando o resquício da luz do poste, que fica um pouco acima da cobertura. Eu já falei ontem sobre Isaías, falei que ele morreu uma morte terrível. Ele foi encerrado ao meio. E eu vendo o documentário aqui no YouTube, ele foi encerrado ao meio, não
no ventre, como acontece naqueles shows de mágica, onde a pessoa é cortada ao meio, cortada entre aspas. Ele foi cortado de alto a baixo, separando o seu corpo da cabeça aos pés, uma banda para lá, uma banda para cá. Eu fiquei aterrorizado com a situação. E aí, só para recapitular o primeiro capítulo, ele diz que o boi conhece o seu tocador, mas o povo de Deus não está conhecendo o seu Criador. Deus fala e o povo não ouve. Por isso virá a assolação. Agora vamos para o segundo capítulo. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Pode ver, ó. A visão de Isaías foi dada para as duas cidades, tanto Jerusalém... Ah, cometi um erro agora. Não, Judá e Jerusalém é a mesma coisa. Judá, o grande povo do sul, e Jerusalém, a sua capital. Israel, o povo do norte, e Samaria, sua capital. Então, vamos recapitular. O profeta Isaías está falando para Judá e Jerusalém, os povos do sul. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. É uma promessa messiânica. No final dos dias, todos acorrerão ao povo de Deus para saber do conhecimento de Deus. E o outro profeta disse, acho que esse mesmo vai falar também em algum momento, que o povo vai ter sede de Deus e vai procurar o povo de Deus. E o conhecimento do Senhor encherá a terra, como as águas enchem o mar. Não é gostoso? E virão muitos dos povos e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela vem de Sião, ela vem de Israel, ela vem do novo Israel, ela vem do povo de Deus. Observe quem está cumprindo os mandamentos de Deus, porque de lá vem a salvação. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes e repreenderá muitos povos, e esses converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará a espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Não haverá guerras. Suas espadas serão transformadas em relhas. Suas espadas virarão enxadões. Vamos cultivar o solo. Chega de guerra. Ninguém mais vai falar de guerra. Entende? Então essa é a promessa. Essa promessa aqui, ela vai se cumprir na volta de Jesus, porque até lá ainda haverá guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são agoreiros como os filisteus, e associam com os filhos de estranho, e a sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheio na sua terra de cavalos, e seus carros não têm fim.
Também está cheio a sua terra de ídolos. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricam os seus dedos. Ai, ali o povo se abate e os nobres se humilham, portanto, lhes não perdoarás. Não haverá perdão para os adoradores de ídolos. Não haverá perdão para os acumuladores de bens. Enquanto o seu irmão vive aí na pendura, meu amigo, você fica aí tomando vinho de 5.000 a garrafa? Você tá doido, é? Você pirou de vez? Enquanto Deus pede que nós o adoremos, você fica servindo um Deus de pedra, de barro, de cimento, e se inclinando a Ele e pedindo milagres. Você está doido? Você é estúpido? Abra o olho e ouça essa minha dica especial. Se você precisa carregar o seu Deus nas costas, o seu Deus não vale nada. Lembra como Gideão disse, o pai de Gideão disse, quando vieram cobrar dele ações que seu filho tinha feito, porque seu filho tinha ido lá e derrubou todos os ídolos. O que o pai de Gideão falou? Ora, que esses deuses, acho que era Baal, que esses Baals se defendam. Por acaso não é o poste deles que foi derrubado, não são os seus ídolos que foram jogados ao chão, que ele mesmo recolha. Então, lembrando, o seu Deus não é de barro, o seu Deus não é de pedra, o seu Deus não é humano, o seu Deus é nascido do céu. O seu Deus veio do céu e passou pela humanidade e se tornou homem. Somente esse adorarás, prestarás culto. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da majestade. Eu vejo profecia em tudo. Nesse verso, por exemplo, quando eu leio Isaías capítulo 2, verso 10, eu lembro das pessoas de Apocalipse capítulo 8, parece, que estão fugindo de Deus. Quando eles veem a presença de Jesus, eles falam: fuja de mim a presença desse grande Deus, que caia sobre nós as rochas. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões serão humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Então, meu amigo, naquele dia, só Deus do céu será adorado. Todos os deuses que você vê sendo carregado perderá poder. Todo Deus que você pode ver perderá poder. Por exemplo, eu gosto muito do sol. Mas, como diz o Jó, eu não jogo beijinhos escondidos para o sol. Por quê? Apesar de poderoso, apesar de ter uma concentração muito grande de energia, o sol é apenas uma criação de Deus para nos abençoar. Porque se eu posso vê-lo, ele pouco pode fazer por mim. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo, altivo, e contra todo que exalta
para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados. Não dá para entender muito aqui, mas a gente pode intuir que esses cedros do Líbano, esses carvalhos grandes, eram árvores frondosas que as pessoas iam lá e se prostravam diante delas. Hoje a gente vê gente abraçando árvore. Ah, minha árvore querida. Ah, meu... Não é assim. Não posso adorar as árvores. Temos que protegê-las. Isso sim. E contra toda a torre alta, e contra todo o muro firme. Aqui tem umas torres altas aqui perto aqui, sabe? Eles falaram que é torre de celular. Vamos derrubar, porque a profecia está falando que é para derrubar. Errado. Essas torres altas que está dizendo aqui eram os postes que eles erigiam em louvor a seus deuses de pedra e de barro, ao Deus Sol, ao Deus Baal e blá 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 blá. E contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá. Só o Senhor será exaltado naquele dia, e todos os ídolos totalmente desaparecerão. Outra coisa, os navios da Itália, de Tarsis, vamos guerrear contra os navios? Não, aqui a gente tem que lembrar que esse texto foi escrito há 3.000 anos. Então fica difícil a gente entender assim, numa tacada só, todas as nuances do texto. Mas certamente esses navios poderiam ser navios de guerra, porque o povo de Israel confiava na força humana. Você acredita? O povo de Israel fez aliança com o Egito, com a Assíria, povo rebelde que foi destruído por Deus por causa de idolatria. Então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória de sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Veja, aqui está no limiar do cativeiro. Eles ainda estão nas suas cidades. Jeremias, Isaías e Ezequiel estão pregando para esse povo rebelde que não quer se voltar para Deus, ainda que as ameaças foram feitas. E naquele dia o homem lançará as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem. Ouro, prata, madeira, vidro, cimento. Tem ídolo de todos os tipos hoje, para todos os gostos. E até de metal. Eu já falei metal, não é? E meter-se-á pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Deixai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em que se deve ele estimar? É uma linguagem bem robuscada, não é? Deixa o homem confiar no fôlego que entra pelo seu nariz. Você é alguma coisa? É isso que está falando o texto. Não, meu amigo, você não é nada. Se você viu o vídeo anterior,
Ele foi gravado lá no Campo Santo. E eu dizia durante a gravação, nem ia mostrar, mas depois acabou aparecendo, eu mostrei. Eu dizia que gosto de ir lá porque lá existe paz. Lá a gente só ouve o cantar dos pássaros. E isso traz muita alegria. Sim. Lá, todos nós humanos somos nivelados horizontalmente. Não tem ninguém maior do que ninguém. O ouro, a prata, ali não vale nada. Então, não adianta você empinar o seu nariz, porque Deus não se importa com isso. Pelo contrário, Ele fala, não adianta você se sentir grande. Você só será grande se estiver sobre os ombros da minha lei. Só seremos grandes ostentados por Deus, o Criador do céu e da terra. Amém. Esse foi o comentário do capítulo 2. Eu não vou estender muito os comentários, porque o livro de Isaías é muito difícil. A gente precisa ir mastigando devagarinho, tá bom? E depois que estiver lá no ventre, a gente vai regurgitar e vai mastigar de novo, vai remoer. Sabe como fazem os bois? O boi ele come um monte durante o dia, mas à noite ele senta lá, e vem a história, ele senta lá no cantinho e fica, ó. Eu tô com... meus maxilares estão rígidos. Então ele fica remoendo, quer dizer, o boi tem dois estômagos, um chamado pança, onde ele só guarda o alimento, e no outro é o estômago, onde é feita a digestão. Então ele, durante o dia ele guarda na pança, e aí à noite ele volta aquele alimento e moe ele, de modo a ficar fácil a digestão. É verdade. Então a gente não vai correr muito. Vamos devagarinho, que daqui a pouco a gente chega lá. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê paz.